Quero convidar a todos a abrirmos as nossas Bíblias em Salmos 87. E quero convidar a todos nós, na manhã de hoje, colocarmos os nossos olhares não no pastor Gilson Santos, nem nos pastores fiéis que servem a esta igreja e têm servido a esta igreja, mas quero convidar a todos a colocarmos os nossos olhares em alguém muito acima de nós. Salmo 87. Está a página 600 da Bíblia à vossa frente. Salmo e canto para os filhos de Corá. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. De entre os que me conhecem farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filistéia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Há domingos que se tornam marcos da história da igreja. Hoje é um desses dias. Ao celebrarmos os 104 anos da primeira igreja batista de Lisboa, é natural que a nossa memória percorra um longo caminho. Recordamos irmãos que lançaram os primeiros alicerces desta igreja. Lembramos pastores que aqui serviram com dedicação. Recordamos famílias, crianças que aqui cresceram, jovens que aqui confessaram a sua fé, casais que aqui constituíram o seu lar e santos que daqui partiram para a presença do Senhor. Cada geração acrescentou uma página à história dessa comunidade. E tudo isso nos é motivo de profunda gratidão. A memória é um dos dons de Deus que Ele concede ao seu povo. Mas, enquanto contemplamos esta longa sucessão de gerações, talvez exista uma pergunta que raramente fazemos. Quem permaneceu presente em todas elas? As pessoas mudaram. Os tempos mudaram. As circunstâncias mudaram. Mas houve alguém que permaneceu absolutamente o mesmo. E hoje reunimos-nos para celebrar 104 anos de uma igreja. A palavra de Deus, porém, convida-nos a levantar os olhos ainda mais alto. O Salmo 87 é um dos chamados Salmos de Sião. Ele consta do terceiro volume dos Salmos. A grande maioria do terceiro volume dos Salmos foi composta pelos levitas. E neste terceiro volume, então, temos termos como Jerusalém, templo, sacrifício, cultos, são temas predominantes. E a primeira leitura, o Salmo 87, parece um cântico dedicado a Jerusalém. Mas à medida que caminhamos com o salmista, nós descobrimos que ele nos conduz muito mais para além da cidade.
Há alguém maior do que Sião. Há alguém que lhe dá origem, que lhe dá identidade, que lhe dá vida. É precisamente nessa direção que a palavra de Deus nos conduzirá nesta manhã. Vamos passar pelas seguintes partes. Primeiro, contemplaremos o Senhor que estabelece uma cidade. Segundo, contemplaremos o Senhor que forma o seu povo. E, finalmente, contemplaremos o Senhor que sustenta a vida do seu povo. E, ao final dessa caminhada, procuraremos responder juntos a uma única pergunta. O que devemos, afinal, celebrar na cidade de Deus? Peço a sua atenção para, em primeiro lugar, celebrarmos o Senhor que estabeleceu a sua cidade, nos versos de 1 a 3. Depois de nos introduzir na cidade, o salmista não começa pelos seus habitantes. Também não começa pelas suas muralhas, nem pelo templo, nem pelos seus reis. Ele começa por Deus. E essa é uma observação simples, mas decisiva. O primeiro versículo não diz que Sião possui um fundamento. Diz, o seu fundamento está nos Montes Santos. Desde as primeiras palavras, nós percebemos que essa cidade não existe por acaso. Ela repousa sobre um fundamento estabelecido por Deus. E na Escritura o fundamento nunca é apenas uma questão arquitetônica. É uma questão de origem. É uma questão de estabilidade. É uma questão de pertença. O fundamento responde sempre à pergunta sobre que realidade repousa isto. E o Salmo responde imediatamente. Sião repousa sobre aquilo que Deus estabeleceu. Os montes santos não são sagrados por natureza. Não existe qualquer santidade inerente à geografia. A santidade daquele lugar deriva da presença e da eleição de Deus. Foi Deus quem distinguiu aquele monte. Foi Deus quem escolheu aquela cidade. Foi Deus quem ali fez habitar o seu nome. E por isso que o versículo seguinte afirma, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Que afirmação extraordinária! Os filhos de Coré que compõem estes salmos, eles eram levitas, eles serviam como porteiros no templo. E agora dizem, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. O salmista não está a diminuir as restantes cidades de Israel. Está a exaltar a liberdade da eleição divina, a saber, entre todas as habitações de Jacó, Deus escolheu fazer de Sião o lugar da manifestação da sua presença. Mais uma vez, o sujeito continua a ser o Senhor. É Ele quem ama, é Ele quem escolhe, é Ele quem distingue. A cidade nada reivindica para si, ela recebe tudo. Então chegamos ao versículo 3. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Reparamos aqui cuidadosamente. O texto não diz que Sião produz a sua própria glória. Também não diz que Sião conquistou essa glória. Ela é gloriosa porque pertence a Deus. A sua glória é recebida, é reflexa, é derivada. É exatamente como acontece com a lua. E que luas extraordinárias temos tido em Lisboa aqui neste último verão. Quando contemplamos a lua numa noite límpida, ela parece irradiar uma beleza própria.
mas sabemos que toda aquela luminosidade provém do sol. Assim também Sião. Toda a sua beleza procede da presença do Senhor. É por isso que até este momento do Salmo quase nada sabemos sobre a cidade. Mas já sabemos muito acerca do seu Deus. Sabemos que é Ele que estabelece, sabemos que Ele ama, sabemos que Ele glorifica. O centro nunca esteve na cidade, sempre esteve no Senhor. Contudo, permanecemos neste ponto aqui. O próprio Salmo começa a nos despertar uma pergunta. Por que Deus escolheu precisamente Sião? Por que motivo ama aquelas portas de modo tão singular? Será Jerusalém importante por causa apenas da sua localização? Por causa da sua história? Por causa do seu templo? Ou haverá um propósito maior que ainda nós não conseguimos ver? O salmista ainda não nos responde. Porque a Escritura tem uma pedagogia. Estamos aqui na Antiga Aliança. Sabemos que a cidade ocupa um lugar singular na história da redenção. Por isso o Salmo convida-nos a continuar um pouco a caminhar aqui. Porque essa cidade vai nos surpreender. Porque Deus ainda nos mostrará algo mais extraordinário do que os seus fundamentos. O Senhor vai mostrar agora os seus cidadãos. Vejam os versos de 4 a 6. Celebramos o Senhor que forma o seu povo. Ou seja, depois de contemplarmos a cidade escolhida por Deus, nós esperaríamos que o salmista nos apresentasse os seus habitantes. Mas aquilo que encontramos é profundamente surpreendente, porque o versículo 4 diz assim: de entre os que me conhecem, farei menção de Raabe de Babilônia. Eis que da Filisteia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. Sabe, irmãos, é difícil nós percebermos o impacto dessas palavras hoje. Porque nós já lemos este salmo após o Pentecostes. Depois da missão aos gentios. Depois de Efésios. Depois de Apocalipse. Mas o salmista não. Os primeiros ouvintes também não. E para eles essa lista era desconcertante. Observe aqui, Raabe é uma designação poética do Egito, como se pode conferir no Salmo 89, verso 10, ali nas páginas adiante, e também especialmente em Isaías 30, verso 7, a palavra Raabe aqui é uma palavra que tem a ver com orgulho, com soberba. A palavra original descreve o Egito. Babilônia era o grande opressor. A Filisteia recordava séculos de conflitos. Tiro representava o poder econômico e comercial das nações. A Etiópia evocava os confins do mundo conhecido. E não são nomes escolhidos por acaso. Cada um representa um povo estrangeiro. Alguns deles antigos inimigos de Israel, que os judeus consideravam naturalmente povos imundos e incircuncisos, outros povos distantes. Todos eles, porém, estão fora da comunidade da aliança e, de repente, o Salmo afirma algo extraordinário. Este é nascido ali. Observem. Não diz, este visitou Sião. Não diz, este tem um visto de residência temporário em Sião. Também não diz, este foi naturalizado a certa altura em Sião.
Nem se diz, este fez uma peregrinação, este passou a viver em Jerusalém. O verbo é muito mais forte. Nasceu. É uma linguagem de origem, de pertença. É uma linguagem de identidade. O salmista contempla uma realidade que ultrapassa completamente a experiência histórica do antigo Israel. Ele vê povos inteiros reconhecidos como pertencentes à cidade de Deus. No entanto, é importante nós resistirmos à tentação de responder demasiadamente depressa, porque nós ainda estamos no Antigo Testamento. O salmista não explica como isso acontecerá. Também não explica quando acontecerá. Muito menos explica por que meio Deus realizará uma obra tão extraordinária. O texto limita-se a afirmar aquilo que Deus fará, e isso basta. Aliás, reparemos novamente no sujeito dos verbos. Não são as nações que se aproximam, não são os povos que reclamam direitos, não são esses imigrantes que vão à porta da instituição a evocar o seu pedido de nacionalidade. É Deus, não é Sião, que lhes abre as portas em rigor. É Deus quem fala. É Deus quem declara. É Deus quem reconhece. É Deus quem atribui esta nova identidade. E no versículo seguinte, a mesma verdade é confirmada com uma solenidade ainda maior. Vejam o verso seguinte. E de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Agora a linguagem torna-se quase litúrgica. Este e aquele. Como se Deus fosse apresentando um a um os cidadãos da sua cidade. Não importa a sua origem, não importa o seu passado, não importa a sua história, o que importa é aquilo que Deus declara acerca deles. Mais uma vez, a iniciativa pertence inteiramente ao Senhor. É Ele quem estabelece, é Ele quem constitui, é Ele quem dá estabilidade ao seu povo. Observe o verso 6. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido aqui. A imagem muda sutilmente. Agora já não vemos Deus apenas a falar, vemos-lo a escrever. É como se estivesse a realizar o recenseamento, o censo da sua própria cidade. Mas que recenseamento extraordinário! Os reis da terra recenseiam para medir a força dos seus exércitos. Os impérios contam os seus súditos. As cidades registram os seus habitantes. Aqui, porém, é o próprio Senhor quem escreve os nomes. E aquilo que determina a cidadania, observem, não é o lugar onde alguém nasceu segundo a carne. É o lugar onde Deus o reconhece como pertencente ao seu povo. Tudo aqui, até aqui, tudo permanece num santo mistério. Como? Como pode Deus declarar cidadão de Sião alguém que nasceu justamente no Egito? Como pode Babilônia tornar-se parte do povo de Deus? Como pode um filisteu ser apresentado como filho da cidade santa? O Salmo não responde. Talvez essa seja precisamente a sua grande beleza. A Escritura não nos permite correr para a resposta. Convida-nos a permanecer aqui na promessa, a admirar essa largura da graça de Deus, a admirar como a graça alcançará as nações. É que Deus está a formar um povo.
Um povo cuja identidade, prestem atenção, não será determinada pela etnia, pela geografia ou pela história humana, mas pela sua soberana iniciativa. E como permanece uma pergunta que o próprio Salmo ainda não responde: como pode Deus realizar uma obra tão extraordinária? Essa pergunta ainda pertence ao final da revelação. Mas agora nós chegamos ao verso 7. Celebramos o Senhor que sustenta a vida do seu povo. Observe, depois de contemplarmos a cidade escolhida por Deus e o povo de Deus soberanamente forma, nós esperaríamos que o Salmo terminasse com uma descrição da prosperidade de Sião. Talvez nós esperávamos a essa altura, então, já falou pelos fundamentos, já passou pelos habitantes. Talvez buscássemos uma referência às suas muralhas, ao templo, à sua segurança, à paz que ali reina. Mas nada disso acontece. O Salmo termina da forma mais inesperada possível, com um cântico. Verso 7. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. É uma cena extraordinariamente bela. Já não estamos diante de uma cidade apenas observada. Estamos no meio da celebração. Ouvimos os músicos, ouvimos os cantores, os próprios filhos de Corá, aliás, cujo ancestral fora um homem que se rebelou contra o Senhor. Esses próprios filhos de Corá agora celebram a misericórdia. Percebemos que toda a cidade participa de um mesmo louvor. Mas aquilo que mais impressiona não é a música, é a confissão que essa música transporta. Todas as minhas fontes estão em ti. Poucas frases do saltério conseguem dizer tanto com tão poucas palavras. O salmista utiliza a imagem das fontes. Sabe, irmãos, numa terra frequentemente marcada pela aridez, uma terra que não tinha rios tão fabulosos como esse que temos aqui em Portugal, esse imenso estuário do Douro, do Tejo, esse rio Douro fantástico, esse rio Guadiana formidável e tantos outros. Aquela era uma terra marcada pela aridez. Agora, uma fonte significava muito mais do que conforto. Era a vida, era a sobrevivência, era a fertilidade, era a esperança. Ou seja, onde existia uma fonte, havia possibilidade de permanecer, porque sem água nenhuma cidade subsistia, sem água nenhuma família florescia, sem água toda a vida desaparecia. E ao utilizar essa imagem, o salmista faz uma afirmação de sua absoluta dependência. E prestem atenção. Ele não diz que algumas das suas fontes estão no Senhor, nem que as principais fontes procedem dele. A confissão é total. Todas as minhas fontes procedem dele. Todas. Todas as minhas fontes estão em ti. Toda a vida, toda a esperança, toda a alegria, toda a segurança, toda a existência,
Tudo encontra a sua origem no Senhor. E reparemos também no Salmo, ele termina, irmãos, de uma forma profundamente pessoal, porque até agora nós ouvimos falar da cidade, depois ouvimos falar dos povos, agora escutamos uma confissão. Todas as minhas fontes. Aquilo que começou como contemplação da cidade transforma-se em adoração. A geografia deu lugar à comunhão. A cidade cumpriu a sua finalidade. Conduziu o coração até Deus. Talvez seja precisamente aqui que compreendemos melhor todo o percurso do Salmo. No início, poderíamos pensar que Sião era o centro da composição deste Salmo. Mas agora percebemos que não. Sião era, pastor Tiago Oliveira, uma janela. Sião sempre foi uma janela. Nunca foi o destino final. Ela existia para conduzir o povo àquele que era a verdadeira fonte da sua vida. É por isso que o Salmo não termina exaltando Jerusalém, termina a exaltar o Senhor. Toda a beleza da cidade desaparece diante da beleza daquele que nela habita. Toda a grandeza da comunidade desaparece diante da grandeza daquele que a chamou para si. Toda a glória da cidade consiste em apontar para Deus. Como pode Deus tornar-se fonte permanente da vida do seu povo? Como podem homens e mulheres provenientes de tantas nações encontrarem numa única realidade a origem da sua vida? Todas as minhas fontes estão em ti. Mas agora perguntamos, como pode Deus transformar antigos inimigos em cidadãos da sua cidade? Como pode alguém nascer em Sião? Como pode Deus escrever o nome de homens e mulheres de todas as nações no livro do seu povo? Como pode uma comunidade inteira confessar com verdade: todas as minhas fontes estão em ti? Por isso que nesse dia, em que nós celebramos mais o aniversário da nossa igreja, nós devemos fazer a pergunta que o próprio Salmo nos ensina a fazer. O que devemos, afinal, celebrar na cidade de Deus? Em primeiro lugar, nós celebramos o Senhor porque continua a edificar a sua igreja. No início do Salmo, vimos Deus lançar os fundamentos da sua cidade. Tudo começou nele, tudo dependia dele. E quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que essa obra não terminou. O Senhor continua a edificar o seu povo. Cristo declara: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A cidade continua a crescer. Não porque os homens sejam fortes, mas porque o Senhor continua a edificá-la. Hoje damos graças pelos 104 anos desta igreja. Mas sabe, irmãos, aquilo que verdadeiramente celebramos não foi a capacidade dessa igreja de sobreviver. Celebramos a fidelidade daquele que continua a sustentá-la. Se esta igreja permanece até hoje, é porque o Senhor continua a edificá-la. Foi assim em 1922,
Foi assim durante todas as décadas, é assim hoje, será assim amanhã. A glória nunca pertence ao edifício em rigor, nem à instituição, nem aos seus líderes, pelos quais somos muito gratos, pertence sempre ao arquiteto. Em segundo lugar, nós celebramos o Senhor porque continua a formar o seu povo. No Salmo 87, Deus surpreende Israel ao declarar cidadãos de Sião, homens e mulheres, provenientes das nações. E a promessa parecia quase impossível. Mas agora compreendemos. Em Cristo, aqueles que estavam longe foram aproximados. Aqueles que não pertenciam ao povo de Deus foram recebidos na família de Deus. Como escreve o apóstolo Paulo, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Reparem a linguagem. Concidadãos. O Salmo 87 já apontava para isto. E Cristo realizou. E que extraordinária celebração para uma igreja como esta nossa. Ao longo destes 104 anos, quantos homens e mulheres o Senhor chamou? Quantos aqui ouviram o Evangelho pela primeira vez? Quantos foram batizados aqui neste lugar? Desde aquele primeiro batismo lá em Pedroços, lá junto ao Restelo. Quantos encontraram aqui uma família espiritual? Quantos partiram para a presença do Senhor confessando esta mesma esperança? A igreja nunca vive apenas das gerações passadas. O Senhor continua a escrever nomes, continua a chamar filhos, continua a acrescentar cidadãos à sua cidade. Por isso, uma igreja saudável, aliás, nunca celebra apenas o passado. Celebra também aquilo que Deus continua a fazer no presente. Em terceiro lugar, celebramos o Senhor, porque Ele continua a ser a fonte da nossa vida. Chegamos finalmente ao último versículo do Salmo. Todas as minhas fontes estão em Ti. E agora compreendemos essa confissão com uma profundidade ainda maior. Cristo levanta-se no templo, no alto da colina em Sião e proclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquilo que o salmista confessava torna-se plenamente claro em Cristo. A nossa vida procede dele. O nosso perdão procede dele. A nossa esperança procede dele. A nossa perseverança procede dele. A nossa santificação procede dele. A nossa alegria procede dele. Tudo procede dele. E pode ser essa a tentação de nós, como uma igreja centenária, deslocarmos lentamente as nossas fontes. Colocarmos a confiança na tradição, na organização, na experiência, na estabilidade, na capacidade notória e evidente dos seus pastores e ministros, na memória. Mas o Salmo
87 corrige-nos com ternura. Não importa quantos anos tenhamos, não importa quantas bênçãos tenhamos recebido, a nossa confiança continua exatamente a mesma. Todas as nossas fontes estão em Ti. Em quarto lugar, celebramos o Senhor, irmãos, porque caminhamos para a nossa cidade definitiva. O Salmo 87 termina. Mas a história da cidade de Deus não termina. O autor da Epístola aos Hebreus diz-nos: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aquilo que Sião anunciava encontrava ali a sua plenitude. E aí chegamos ao livro de Apocalipse, que mostra-nos a consumação dessa esperança. A cidade de Deus, o povo de Deus, a presença de Deus, já não em figura, mas em plenitude. Então compreendemos finalmente que a primeira Igreja Batista de Lisboa não era o nosso destino e nunca foi o nosso destino. Foi sempre uma etapa da nossa peregrinação. Aqui, os irmãos que começaram aquela caminhada em 1922, caminhavam para essa cidade. Aliás, aquela geração lá com ele já está. Os irmãos, hoje que aqui servimos, caminhamos para essa mesma cidade. E os que vierem depois de nós continuarão, a menos que Cristo venha antes e que venha a Maranata, a caminhar para essa mesma cidade. É essa esperança que dá sentido à nossa história. Nós caminhamos não para um passado glorioso, caminhamos para a glória futura. E é por isso que hoje celebramos. Não porque esta igreja tenha 104 anos, e isso é um bom motivo para celebrarmos, mas porque o Deus do Salmo 87 continua a ser o mesmo. Continua a edificar. Continua a chamar, continua a sustentar e continuará a conduzir o seu povo até o dia em que a cidade da fé dará lugar à cidade da visão. Preciso concluir. Nós recordamos no início, ao longo destas palavras, os 104 anos que escreveram a história da primeira Igreja Batista de Lisboa. Lembramos rostos, lembramos famílias, lembramos pastores, lembramos irmãos que já terminaram a sua carreira e entraram no descanso do Senhor. E enquanto caminhávamos pelo Salmo 87, porém, fomos aprendendo a olhar para essa história de uma outra perspectiva. Descobrimos que por detrás de todas as gerações havia sempre o mesmo Senhor. Meus irmãos, os homens mudaram. As circunstâncias mudaram. Esta imensa megalópole, cidade de Lisboa, mudou. O mundo mudou. Mas o Deus que estabeleceu a sua cidade nunca mudou. Foi Ele quem edificou, foi Ele quem chamou, foi Ele quem sustentou, foi Ele quem preservou, foi Ele quem acrescentou novos filhos ao seu povo, foi Ele quem conduziu esta igreja através de cada geração. E hoje damos graças.
pelos 104 anos dessa continuidade. Mas a maior celebração deste dia não é a longevidade dessa igreja, é a fidelidade do Senhor desta igreja. E sabemos que essa fidelidade alcançou a sua expressão mais plena em Jesus Cristo. Nele Deus edificou definitivamente o seu povo. Nele recebemos uma cidadania que jamais será abalada. Nele antigos inimigos foram reconciliados numa só família. Nele Deus abriu para nós a cidade que jamais conhecerá ruína. Nele encontramos para sempre a fonte da vida. Daqui a um ano, se o Senhor permitir, e essa igreja celebrará 105 anos. Mas a verdadeira questão não será quantos anos teremos. A verdadeira questão será sempre a mesma. Continuaremos a beber da mesma fonte. Continuaremos a reconhecer que toda a nossa esperança repousa no Senhor. Continuaremos a confessar que toda a nossa vida procede dele. Que esta seja, hoje e em todos os dias da nossa peregrinação, a confissão da primeira Igreja Batista de Lisboa. Todas as nossas fontes estão em ti. Repitam os irmãos. Todas as nossas fontes estão em ti. Amém. Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque tu és o Deus das gerações. Antes que qualquer um de nós aqui estivesse, tu já eras fiel. E quando todos nós tivermos terminado a nossa carreira, tu continuarás a ser o mesmo. Obrigado porque edificaste a tua igreja, chamaste-nos para o teu povo e nos deste em Jesus Cristo uma cidadania que jamais passará. Guarda-nos da tentação de confiarmos em nós mesmos, na nossa história, nas nossas forças, nas nossas realizações. Conserva-nos humildes, dependentes e agradecidos. Concede-nos a graça de vivermos cada dia a confessar, não apenas com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Todas as nossas fontes estão em ti. Recebe a gratidão pelos 104 anos da tua fidelidade. E prepara-nos, se assim for da tua vontade, para servir com igual fidelidade nos dias que ainda nos concederes. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.